Olá, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de EBD e o tema da nossa aula de hoje é vícios e compulsões. Vício é simplesmente um costume censurável ou condenável, ou um comportamento habitual e repetitivo e difícil ou impossível de controlar. Alguns ficam navegando sem parar na internet, Outros comem sem parar, aos que se entregam ao sexo, os que fumam muito, os que se entregam às drogas, ao álcool, aos que jogam muito, que não têm o controle do jogo, a uns que compram o que não podem ter, outros que tomam remédios controlados que acabam assumindo o controle da vida da pessoa. Em comum, essas pessoas elas são dominadas por uma compulsão que eles não conseguem controlar. Quando uma pessoa atinge um nível de dependência química ou comportamental, sua mente, o corpo, seus relacionamentos familiares, sociais e profissionais, suas finanças, sua profissão, isso acaba sendo atingido. Eles são afetados ou até mesmo destruídos. A dependência ela consome a autoestima e a dignidade. Quando a dependência se instala, ela costuma arruinar a vida das pessoas e de seus familiares. O vício ele tira a liberdade do indivíduo, ele toma sua vontade e anula qualquer alternativa de vida. É exatamente isso que a Bíblia nos ensina sobre a obra de Satanás no ser humano. Como está lá em João 10:10. Deixa eu abrir aqui. João 10:10 diz o seguinte: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Então você vê, que o Satanás só veio para isso. Ele só veio para roubar, matar e destruir. Então tudo que ele puder usar para fazer isso na sua vida, ele vai fazer. E o vício é um caminho também. O vício e as compulsões. Mas as motivações que levam uma pessoa a se envolver ou deixar de se envolver em vícios químicos e comportamentais são as mais variadas. E isso nós vamos abordar nessa lição. A busca pelo prazer. Nós vivemos numa sociedade hedonista. Ou seja, é uma busca constante pelo cardim, Vamos viver pelo corpo. Vamos buscar a vida pelo bel prazer, ou seja, ele sempre está, vivendo pelo prazer, a busca pelo prazer. Que isso incentiva a busca pelo prazer de todas as coisas. A principal ideia deste sistema é criar uma atmosfera liberal, no qual o prazer vem acima de tudo. A essência da felicidade, princípio e fim da vida é o prazer da pessoa. E em nome dessa busca por prazer, nós acabamos nos transformando em prisioneiros e escravos daquilo que deveria nos trazer satisfação. Nós vamos ver algumas das maneiras que os jovens usam, e as pessoas em geral, na verdade, usam para buscar o prazer e as suas consequências. As pesquisas indicam que a maior prevalência de álcool no Brasil, segundo a OMS, é entre jovens de 18 e 24 anos. A consequência é que muitos desses jovens se tornam dependentes da bebida. Eles se tornam problemáticos no trabalho, se machucam. Se você vê qual é a maior causa de acidente de carro, é o álcool. Eles se machucam, podem machucar outras pessoas, eles mudam de personalidade e podem agredir também outras pessoas. Muitos deles já desenvolvem uma certa tolerância, o que significa que cada vez mais ele vai precisar de uma dose maior de álcool. E eles acabam colocando a vida deles e a vida de outros em perigo. O cigarro no Brasil mostra que os jovens eles começam a consumir cigarro no Brasil a partir dos 14, 15 anos. Então, você veja que o Ministério da Saúde diz que essa faixa etária vai diminuindo cada vez mais. Em alguns estudos dizem que a maior prevalência dos jovens que fumam é justamente no 9º ano, você veja, é um ensino fundamental. Então, nós vemos que as pesquisas mostram que as pessoas começam a fumar na adolescência até o primeiro trago, O desejo de ser aceito, a ansiedade, a influência dos pais acaba levando o jovem a fumar, mesmo sabendo que o cigarro possui uma substância cancerígena, causa impotência sexual e infertilidade. Por causa dessa busca de aceitação ou até mesmo uma fuga da realidade, o jovem acaba entrando nisso, mas ele não pensa no futuro, entendeu? E acaba entrando no vício, e depois que você dá a primeira tragada, é impossível de você, quase impossível, não vou dizer impossível, mas quase, é muito difícil, vamos dizer assim, você não continuar fumando, não se tornar dependente disso. E outra coisa é as drogas.
a gente vê que as drogas, aí, né? Que não só o cigarro e não só o álcool, mas as drogas ilícitas. Mostra também as pesquisas que o primeiro contato com drogas é justamente na adolescência, na juventude. E, querendo ou não, quando você entra em contato muito cedo, você se torna um viciado e sua vida vai se degradar. A gente vê, né? Quantas pessoas na rua a gente não vê se drogando. Ou quem nunca passou por uma situação de você ver uma pessoa utilizando alguma droga ilícita. E apesar de saber que as drogas são um problema sério, os jovens não conseguem evitar o contato com ela e assim se entregam às consequências terríveis. A gente vê, né? Festas de jovens hoje em dia tem muita droga. Rave, o que a gente chamava antigamente de discoteca, tudo. Sempre tem uma droga ilícita ou até mesmo o álcool. Então os jovens eles acabam entrando em contato com isso muito cedo e às vezes, como eu falei anteriormente, para fugir da realidade em que ele vive ou por pressão do ambiente, entendeu? Ah, não, prova aí, não sei o quê. E muitas vezes, quando você dá aquela primeira experimentada, é difícil você sair daquilo. Então, o jogo também de azar, ele pode ser encontrado em quase toda parte. Se a gente procurar, tem. E esse vício também começa cedo. E isso acaba com a família, acaba com a pessoa, porque ela fica presa naquela situação. E apesar de saber que estão causando o mal aos seus familiares, eles não conseguem parar. O ato de jogar, de vencer, de perder, de ganhar, de querer ganhar, isso vicia. A comida também. A alimentação é muito importante para o nosso bem-estar, pois isso influi diretamente no nosso corpo, assim também no nosso comportamento, humor, inteligência, na disposição física. O problema é que o comer excessivo, ele sobrecarrega todo o organismo. Ele provoca insuficiência dos sistemas, desequilíbrio, intoxicação, doenças gerais. Além de que a obesidade é um dos grandes males da atualidade, chamada obesidade mórbida. Você vê, né, que a gente vê que no Brasil, não só no Brasil, mas em todo o mundo, o índice de obesidade vem aumentando. Então, nós temos que ter cuidado com isso, porque isso também é um problema de saúde. O comer excessivo, e não é o comer excessivo apenas, é o comer mal. A gente se alimenta muito mal, vem se alimentando, né, muito mal. Então, nós temos que ter cuidado com isso por causa da nossa saúde. Porque podemos ficar com diabetes, pressão alta, problemas cardíacos e problemas hormonais, entre tantos outros. Então a comida também nos traz isso. E o sexo também. O vício do sexo ele pode englobar uma ampla variedade de práticas, desde a prática sexual convencional até os viciados em cybersex. É uma realidade que afeta todo mundo. De uma forma, principalmente os jovens, de uma forma muito intensa, né? Que começam os hormônios a se aflorar, misericórdia. E às vezes isso é destrutivo, isso se torna destrutivo. Às vezes pela pressão da sociedade e o encontro da vida sexual muito cedo. Isso também vem porque muitas vezes a família ela não conversa com os seus jovens, não conversa com os seus filhos sobre sexo, não tem uma educação sexual adequada. E quando ele é ensinado incorretamente, aí vem gravidez na adolescência, aí vem promiscuidade sexual, vem doenças sexuais. Então a criança, o jovem, ele tem que ser ensinado o que é certo, o que é errado. Quando nós ensinamos, isso evita o vício e a compulsão. E outros problemas também. Internet, né? A internet é o mal do século. A internet veio pra quebrar, veio pra ajudar. É aquilo que eu falo, né? Quando a gente utiliza algo que é bom, mas de uma maneira errada, aí não dá. Mas veja, a internet, ela é muito importante. Nossa sociedade está embasada na internet, né? Você quer falar com alguém, pega o WhatsApp, liga. Você quer postar uma foto, quer mostrar alguma coisa para alguém, tudo pela internet. Você quer fazer uma pesquisa pela internet, você quer conversar com um chefe ou alguém pela internet, e-mail. Então você vê que nós nos tornamos viciados, nós nos tornamos em internet. Nós passamos às vezes a noite conectada, ou às vezes a gente tá na sala assim com a nossa família e tá todo mundo com o seu celular e a conversa em si não tá fluindo. Isso no final acaba entrando em colapso. A gente tá conectado com tudo, mas nós estamos isolados ao mesmo tempo. A internet também é um vício.
E isso nos traz uma busca, às vezes, para aliviar a dor. João 16:33 diz o seguinte. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Vou recomeçar. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus está dizendo assim, olha, não se preocupem, vocês vão ter problema, não. Mas eu já venci o mundo. E muitas vezes, em situações, nós nos tornamos, os jovens ou qualquer outra pessoa, se torna dependente de algo, porque nós estamos tentando lutar contra a dor, nós estamos tentando lutar contra essa aflição. A gente acaba buscando refúgio em coisas que não são de Deus. Por exemplo, drogas, sexo, medicamento, para tentar nos tirar dessa realidade. Sem perceber que além de não estar ficando livre do problema, a gente está criando um pior, a gente está ficando escravo daquela situação. Então, mas lembrem-se que quando vocês tiverem algum problema, alguma aflição, qualquer coisa, qualquer dor que vocês estejam sentindo, lembrem-se que no mundo vocês vão ter esses problemas. A vida não é um arco-íris, não. Mas não se esqueçam que Jesus já venceu tudo isso. Então, Ele está do teu lado, Ele vai te ajudar. Então, não fiquem presos nessa dor. Procurem ajuda. Uma pessoa que vocês confiem para conversar. Ou coloquem isso nas mãos de Deus, entendeu? Que Ele vai cuidar do problema. E a busca para aliviar também a ansiedade. A ansiedade é um dos grandes problemas do ser humano, né? Lidar com nossas hesitações, nossas frustrações, inibições, medos e tristezas não é fácil e certamente ela produz ansiedade. O fato de ter de superar as expectativas que os outros têm a nosso respeito e as expectativas que criamos com relação aos outros, além das pressões pelo resultado do nosso trabalho, nos deixa vulnerável e nos leva a procurar refúgio em coisas que não produzirão o efeito desejado. A ansiedade se torna um fato gerador de vício. Por isso o Senhor nos orienta que não andemos ansiosos por coisa alguma, como está lá em Mateus 6, a partir do 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Jesus está dizendo o seguinte, olha, não se preocupe com essas coisas não, porque Deus, Ele já está tomando conta de toda a sua vida. Então não fique ansioso, não dê lugar a essas coisas na sua vida, entregue tudo nas mãos de Deus, porque Deus vai suprir. Porque se até os lírios do campo, os pássaros não faltam, porque Deus vai deixar faltar para você. Então entregue nas mãos do Senhor todas as suas preocupações. Não andem ansiosos por qualquer coisa alguma. Entreguem isso na mão de Deus e vocês vão sentir o alívio. Mas como saber se eu tenho um vício? Você tem um problema quando não tem mais liberdade de escolha. Não consegue abandonar essa prática. Continua a prática, mesmo quando há mais culpa que prazer. Procura esconder sua prática, levando uma vida dupla. Gasta mais do que pode para manter seu vício. Perde seu conceito de valores e moral. E ignora seu testemunho. Então você vê, né, que
Quando nós nos tornamos dependentes daquilo, aquilo se torna uma vergonha para nós tentamos esconder. Então isso você sabe que você está tendo um vício. Quando você gasta mais do que você poderia para manter esse vício, às vezes o que acontece? A pessoa não consegue manter o vício, aí vai roubar, vai vender drogas, vai fazer qualquer coisa errada, né? Às vezes pedir um empréstimo, ou sei lá. E quando você perde os seus conceitos de valores e de moral, quando você ignora o testemunho de Cristo, quando você não se torna a imagem de Cristo, então você está tendo um problema com isso. Quando você tira Deus do lugar dele, também você está vendo um problema com isso. Por exemplo, ou você deixa de fazer algo especial porque você tá com aquela situação, você não consegue sair daquilo. Por exemplo, tem um aniversário em família e por você estar jogando, você não vai. Ou tá na internet. Ou quando você chega numa confraternização de família, chega lá, vai pro seu celular e ignora todo aquele momento, você tá tendo um vício. Mas como nós podemos lidar espiritualmente com um vício? Lá em Salmo 51, diz o seguinte: para o mestre de música, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que este cometeu o adultério com Betseba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda culpa, lava de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tem razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe, sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me como o hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem me tires do teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito pronto a obedecer. Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue. Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua clamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade faz Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradas dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. O padrão de experiência do crente que retorna à plena comunhão e serviço. Então, observe alguns passos que nós podemos aprender no Salmo 51. O primeiro é admita o seu pecado. O salmista lá no versículo 2 e 3, ele diz o seguinte: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Então você veja, ele está admitindo o pecado dele. É necessário que você admita e reconheça a sua condição diante de Deus e da sua comunhão. Enquanto você ficar se esquivando, você não vai poder ser restaurado pelo Senhor. O segundo passo é confessar o seu pecado, como está lá no versículo 4 e 5. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que a justiça é a tua sentença, e tem razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Você vê, né, que o salmista, ele tem uma confissão. A confissão, ele diz que tem que ser profunda, tem que ser sincera. Você vê, né, que ele vê contra ti só pequei. E quando há confissão, há o reconhecimento da necessidade, da manifestação da misericórdia de Deus. O terceiro passo é pedir perdão pelo seu pecado.
como está lá no versículo 7 ao 9, purifica-me como isopo e ficarei puro, lava-me mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Então ele pede, ele implora o salmista, né? Lava-me, tira o meu pecado. E o perdão dos pecados, ele traz a libertação, purificação, e a comunhão com Deus ela é restaurada. Deixe seu pecado, que é o versículo 12, ele fala: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto para obedecer. A alegria da salvação só vem quando a comunhão é restaurada. E sabemos que estamos libertos. Para isso, deixar o pecado fora de nossa vida é fundamental. O quinto passo é manter o coração quebrantado diante de Deus, como está lá no versículo 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Isso Deus não vai desprezar. E a única forma disso acontecer é que nós vivamos uma vida de arrependimento diário, uma busca constante da presença de Deus. Nós temos que oferecer a Ele o que nós temos de melhor. E muitas pessoas só vão conseguir se livrar dos vícios se procurarem por ajuda. Pode ser através de um conselheiro, pode ser através de um psicólogo, clínicas especializadas. Mas como nós podemos fazer para não cair no nosso vício? Lá em 1 Coríntios, no versículo 6, do 12 ao 20, deixa eu abrir aqui rapidinho. Deus fala sobre o perigo da imortalidade. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá a ambos. O corpo, porém, não é para imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o seu corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, pega contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus? E que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por um preço alto. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Nós podemos ver nesses versículos do 12 ao 20, que o nosso corpo é o templo de Cristo. E nós não devemos nos deixar escravizar por qualquer vício, seja comida, seja imoralidade sexual, seja drogas, seja qualquer outra coisa. Nós temos que evitar o mau testemunho, porque nós fomos feitos para glorificar a Deus pelo nosso corpo também. Então nós temos que ter cuidado com isso. Lá em Romanos 8, 9, nós vamos dar procedimento de como não cair no vício. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Romanos 8, 9 diz o seguinte: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Aqui está dizendo que nós temos que reconhecer que nós fomos regenerados pelo sangue de Cristo e que o Espírito Santo habita em nós. E se o Espírito Santo habita em nós, então nós pertencemos a Cristo. E se ele não habita, a gente não pertence. Então nós temos que vir com isso. Lá em Gálatas 5,16, deixa eu abrir aqui rapidinho. A partir do 16 diz o seguinte: por isso vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei.
Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade e a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então, nós temos que andar, nós temos que viver pelo Espírito Santo, porque Ele vai nos dar os frutos do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Então, se nós andamos, como ele fala, né, vivemos pelo Espírito, nós temos que andar pelo Espírito. Porque os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. E Deus fala aqui que os que pertencem a Jesus crucificam a carne com as suas paixões. Aqueles que praticam essas coisas que são erradas, eles não vão herdar o reino dos céus. Então você tem que andar, você tem que viver, você tem que respirar, acordar pelo Espírito Santo. Isso Ele vai nos dar o fruto do Espírito, que vai nos ajudar na nossa luta contra a carne. E para finalizar os como não cair no vício, nós temos que lutar para desenvolver o caráter de Cristo, como está lá em 1 Coríntios 11:1. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então nós temos que desenvolver o caráter de Cristo. Nós temos que imitar Cristo. Eu sei que é difícil, às vezes é trabalhoso, mas nós temos que trabalhar isso nas nossas vidas. Nós temos que nos entregar totalmente a Deus, ao Espírito Santo. Nós temos que viver como Cristo. Nós temos que deixar Deus guiar nossas vidas e não a nossa carne. Porque para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, não os submetais de novo ao jugo da escravidão. Em outra versão, Gálatas 5:1, diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Perdão, gente, aqui tá um barulho absurdo aqui ao redor, né? Mas foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Liberdade é o oposto de escravidão. Pode ser aplicada aos escravos que ficam livres das opressões. A palavra liberdade ela pode ser usada de maneira geral e ser aplicada ao corpo, à vontade ou à mente. O corpo está livre quando não está confinado. A vontade e a mente estão livres quando não são subjugadas por algo negativo. A verdadeira liberdade consiste na busca diária pela santidade, em procurar fazer o que é certo e bom. Essa liberdade somente é possível em um coração renovado por Deus e não pode existir fora dele. Então vocês foram libertados por Jesus. Então permaneçam firmes, permaneçam na fé. Não se deixem submeter e serem escravizados novamente. Então eu espero que vocês tenham gostado da aula. É isso por hoje. Fiquem na paz e até a próxima.